In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos então, caríssimos, na terça-feira da primeira semana da Paixão, celebrando São João de Capistrano, sua memória, e celebrando esta missa da terça-feira da Quaresma, da Paixão, da primeira semana. Então, olha essa situação, hein? Já de alguma forma nós estamos nela, sim, e plenamente, porque a verdade do Evangelho já não se pode dizer assim publicamente. Os padres que pregam mesmo a verdade da igreja, já são perseguidos, são mal olhados e quantos suspensos, adivines. Então, já de alguma forma já vivemos isto, queridos. E por mais, são leis que impõem isto, que não se pregue mais publicamente. Veja o que acontece na Nicarágua. Já não se pode mais pregar publicamente o Evangelho. Não se poderá celebrar a Páscoa publicamente. Hein? Mas não é só lá. Até aqui no Brasil já querem colocar leis lá que prendam aqueles que pregam o Evangelho. A coisa já está difícil, né? Em muitos países. Né? Não, a coisa piora quando nós pensamos que, dentro da própria igreja, o que se pode pregar abertamente é aquilo que faz o chamado cisma alemão, as pautas do cisma alemão. Isso se pode pregar em toda parte, aberta e tranquilamente. A doutrina, o dogma católico, até porque em tantos lugares ofende os muçulmanos. São João do Capistrano. Ofende, não se pode pregar porque ofende os muçulmanos. Ai, meu Deus. E já não se celebrou o Natal por causa disso, lembram? Então, de alguma forma, já hoje se vive aquilo que a palavra de Deus hoje nos traz presente. Contudo, certamente será no tempo do anticristo que a perseguição será mais explícita e que o Evangelho terá que recolher-se mesmo às catacumbas, à pregação secreta, nas casas. Penso que não poderemos mais transmitir aí esta Páscoa. Ainda transmitiremos. E na Páscoa que vem, poderemos fazê-lo? Essa que é a grande dúvida. Né? Ainda ontem Nossa Senhora nos dizia alguma coisa a respeito disso. Né? Poderemos fazê-lo publicamente no ano que vem, a celebração da Páscoa, transmitindo assim. Né? Então, com certeza o anticristo perseguirá. Perseguirá a pregação, perseguirá a missa, a presença de Jesus. Aquilo que eu digo no exorcismo ao meio-dia é aquilo que se pretende. Isto é, deletar do mundo o nome de Cristo e do seu Deus. Fazer desaparecer do mundo o nome do Cristo e do seu Deus. Essa aqui é a realidade. Viveremos isto, queridos. Nós viveremos isto. Só muito secretamente, ocultamente, se poderá falar. E com medo de que sejamos denunciados. Né? Que uns aos outros se denunciem os cristãos, que o pessoal do mundo, os vizinhos, denunciem. Né? Haverá esse convite expresso para que aconteça isso. Não há hoje a respeito daquela solução sanitária que eles estão dando, já
Já experimentamos algo disto, hein? Com denúncias de quem não tinha se submetido. Então, será a respeito do Evangelho e da Eucaristia. Virá este tempo. E contudo, estavam certos os irmãos de Jesus. Estava certo o rei que salvou Daniel da cova dos leões. O Evangelho é para ser pregado ao mundo. Não é para ser dito ocultamente, secretamente e nas catacumbas. Isso é coisa provisória, isso é coisa que é de circunstância, da circunstância do tempo. Né? Até para poder preservar o Evangelho. Nos matam todos, quem é que vai pregar? Né? Se nos matam a todos, quem é que vai pregar? Então, tem que fugir, tem que disfarçar, tem que dizer secretamente o Evangelho. Mas, na verdade, ele é para o mundo. O mundo não suportou o Evangelho, não suportou a Boa Nova, não suportou o Cristo e a sua igreja. Por isso que se tratam de promover o desaparecimento da igreja, não essa oficial, né, que pactua com o mundo, né, cuja pregação já o dissemos quantas vezes, a loquela mundi, é o discurso, é a narrativa. Hoje é atual falar em narrativa, né? É a narrativa do mundo. Né? Isso que prega a contra-igreja de Rotary Mário Bergoglio, tem a narrativa do mundo na sua boca. Prega tudo aquilo que o mundo quer ouvir. Mas não o Evangelho, não o autêntico Evangelho de Cristo. Né? Que coisa, que troço este, queridos. Justamente o que pode fazer bem e salvar o mundo. Aquilo que é para todos os homens. Deus quer a salvação de todos os homens. Como fica bem expresso isso, mais do que nunca, na boca do rei, esse pagão, ordenando que seja pregado em todo o mundo. Que coisa, né? Hoje as forças laicas estão totalmente contra a pregação do Evangelho. Né? Totalmente contra. Mas esta aqui as forças laicas deviam fazer exatamente o que faz o rei. Né? Os governos, a gente tem que rir dessa gente querendo ser um Estado laico e se coloca contra o Evangelho, a pregação do Evangelho. Quando o Estado laico devia admitir e não só permitir, mas se empenhar para que o Evangelho fosse pregado. Queridos, a ausência do Evangelho, a ausência do Cristo, a ausência da Eucaristia, traz ao mundo aquilo que nós estamos vendo, a perdição total, completa. Moral, salvacional, eterna, que é a perdição pior, e para a qual serve de sinal esse mundo se destruindo, se autodestruindo. Olha, as notícias são tremendas. Diz que agora o ataque já começou no próprio território russo, né? Perto de Moscou. E isso não é notícia nada boa. Né? Nada boa. Se confirma o envio daquelas, não posso falar aqui, daqueles artefatos mais mortais, né? Táticos, eles chamam de táticos, para a Bielorrússia. Né? As munições, como se diz, que querem enviar para a Ucrânia com o poder de realmente
espalhar a irradiação. Né? Não posso falar a palavra. Então, enquanto isso, a crise econômica está derrubando. Está derrubando agora a Alemanha. Né? O Deutsche Bank, imagina. Deutsche Bank. Imagina isso. A coisa está vindo de forma forte. Forte. E o Evangelho não pode ser pregado. Os homens se destroem e aquilo que poderia salvá-los não pode ser anunciado, não pode ser pregado. Estamos nessa, não tem retorno. Não tem solução. Vamos ter que deixar que o mundo se exploda e nós aqui ocultos, escondidos como Jesus, para depois tentar, o mundo convencido na própria dor, a gente poder apresentar de novo o Evangelho. Será bem assim. Este é o diálogo. Bem assim. Bem como Jesus fez. Bem como Jesus fez. Agora teremos que nos retirar. Né? Ficar quietinhos. Guardar o Evangelho para nós, para a nossa vida. Oxalá o façamos. Né? Depois que o mundo se explodir e se convencer pela dor, de que não tinha a solução, então nós poderemos apresentar de novo o Evangelho ao mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.